Para muitos, o dia 24 de fevereiro de 2022 jamais será esquecido, especialmente para os cidadãos ucranianos, que viram suas fronteiras sofrerem uma invasão maciça e bem armada dos russos. Para os ucranianos, voltar aos poderes da Rússia significaria não só um retrocesso no tempo, como também a derrocada de sua liberdade e independência. O que no início pensava-se ser uma ação rápida e sem grandes consequências, deixou o mundo todo perplexo. A Ucrânia não cedeu e, mais ainda, teve o suporte de vários países europeus e também dos Estados Unidos, que, por meio da OTAN, enviaram vários armamentos e veículos militares em apoio aos ucranianos. Além disso, os mesmos países manifestaram sua contrariedade em relação à invasão, aplicando sanções econômicas importantes à Rússia. Ainda no mês de março do ano passado, um mês após a invasão, a Rússia já era o país mais sancionado do mundo. Enquanto os mísseis começavam a cruzar os céus de ambos os lados, os russos não perderam tempo em responder às sanções. Fizeram o mesmo, deixando de fornecer principalmente gás natural aos seus clientes europeus, comprometendo assim o fornecimento de energia na Alemanha, Itália, Áustria e França, que dependem do gás para aquecer as casas no inverno, além de manter a indústria funcionando. Para se ter uma ideia do volume negociado, em 2021, a União Europeia importou nada menos que 155 bilhões de metros cúbicos de gás natural dos russos, o equivalente a 40% do consumo total de gás em toda a Europa. O desejo dos russos em ter domínio total sobre aquela região é histórico. Tudo começou ainda no século XIX, quando as intenções expansionistas do Império Russo provocaram o sultão otomano, que declarou guerra contra os russos em outubro de 1853 e depois induziu países como a Inglaterra e a França a fazerem o mesmo. A guerra prolongou-se por cerca de 3 anos e ficou conhecida como a Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia finalizou com a derrota da Rússia na Batalha de Sebastopol, em 1855, que foi obrigada a desistir dos seus projetos de expansão nos Balcãs, a recuar na Crimeia e a respeitar a integridade do Império Otomano. Até 2014, a Crimeia era controlada pela Ucrânia, quando um evento conhecido como Euromaidan, ou Primavera Ucraniana, mudou o cenário. Foi uma revolução ucraniana iniciada no final de 2013, na qual seus manifestantes exigiam maior integração europeia, além de providências quanto à corrupção no governo e a eventuais sanções por parte da Rússia. Isso acabou destituindo o presidente ucraniano Viktor Yanukovych. E isso foi visto pelos russos como um golpe de Estado. O impasse resultou na anexação da Crimeia ao Império Russo, num referendo criticado e não reconhecido pela comunidade internacional. Para Putin, reivindicar a Ucrânia como território russo não só seria uma forma de expandir seu controle, como também de abocanhar mais uma boa fatia do mercado internacional. Afinal, o país é considerado o 4º maior exportador de grãos do mundo, especialmente de girassol, milho e trigo. O pequeno país chegou a superar a Rússia na produção de trigo. A Ucrânia, no entanto, não depende somente da produção agrícola. Em seu portfólio produtivo ainda constam minério de ferro, carvão, manganês, grafite, titânio, magnésio, níquel, madeira, entre outros. Como a Crimeia já contava com forças russas desde 2014, Putin achou que tinha boas chances de conquistar o território vizinho. Ele sabia que, caso a ofensiva encontrasse dificuldades mais a leste, poderia contar com suas forças no sudeste. E foi assim que ele decidiu entrar pela região de Donbass, que inclui as províncias de Donetsk e Luhansk. A região é rica em recursos minerais, especialmente carvão, e tem sido um centro industrial importante na Ucrânia. Além disso, a região já estava quase que dominada por forças separatistas pró-russos, o que facilitou um pouco mais a investida. Só naquela região, o conflito já causou milhares de mortes e deslocou mais de 500 mil de pessoas. A região de Donbass é uma questão política e diplomática delicada na Ucrânia e nas relações entre a Rússia e os países ocidentais. Ainda em 2022, 3 dias antes da invasão propriamente dita, Putin fez um anúncio, prometendo que a Rússia reconheceria, a partir daquele momento, a independência de 2 regiões separatistas, da autoproclamada República Popular de Donetsk e da República Popular de Luhansk, ambas na área de Donbass. Essa medida foi considerada um insulto pela Ucrânia e condenada pela OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte,
bem como pelos países que fazem parte dela. Pouco tempo depois, Putin já mobilizava suas tropas na região. Até meados de 2022, quando a Ucrânia ainda não havia se recuperado do susto inicial, a Rússia estava em pleno potencial, avançando e dando ao resto do mundo a impressão de que a guerra estava ganha. Contudo, é bom lembrar que os russos tiveram uma desagradável surpresa. Como eles não atenderam aos pedidos de negociação antes da invasão e ainda deram uma resposta negativa às sanções, a OTAN fortaleceu as forças armadas da Ucrânia com envio de armas, munições, equipamentos e veículos, entre tanques e blindados. A Ucrânia tem solicitado também o envio de caças mais potentes, mas este pedido está ainda sendo analisado pela OTAN. De acordo com especialistas, o envio de caças à Ucrânia poderia mudar o curso da guerra, uma vez que a própria Rússia não conta com a mesma tecnologia de ponta que os aviões norte-americanos possuem. Pelo menos até onde se sabe. Atualmente, está em fase de testes o avião mais moderno já feito pelo país, o caça Sukhoi Su-57, que contará inclusive com tecnologia furtiva, isto é, uma contramedida que simula a invisibilidade da aeronave para os radares. No entanto, ele ainda não supera a ficha técnica de um F-35 Lightning II, desenvolvido pela americana Lockheed Martin, que é um caça supersônico, multifunção e furtivo de quinta geração. As regiões leste e sudeste da Ucrânia é onde os combates têm sido mais intensos e lá foram relatados avistamentos de caças militares russos. Em sua defesa, a Rússia nega o envolvimento direto neste caso e não confirma quaisquer informações sobre o tipo de aeronaves que possam estar sendo utilizadas no conflito. No entanto, há relatos e especulações de que a Rússia estaria fornecendo apoio militar aos separatistas no leste da Ucrânia, incluindo o fornecimento de aeronaves. Por que a Rússia diz isso? Certamente, ela também receia, assim como a própria OTAN, que o uso assumido de caças militares possa ampliar ainda mais o campo de batalha e gerar uma situação sem controle, uma vez que os demais países também não pensariam duas vezes antes de enviar seus poderosos caças como apoio à Ucrânia. Se chegar a este ponto, duas coisas são certas: ou a Rússia se rende, ou o mundo vivenciará uma nova guerra de alcance mundial. Mas ao invés de caças, desta vez a guerra tem mostrado um novo e poderoso combatente: o drone. Em maio de 2022, os russos tiveram sucesso quando a Ucrânia tirou suas tropas remanescentes de Mariupol, após um longo e sangrento cerco. Assim, a Rússia teve acesso a uma importante ponte terrestre que conecta as áreas que controlava no sul e no leste, bem como o controle da costa sudeste da Ucrânia e do Mar de Azov. Só que não passou disso. Esta ponte viria abaixo em outubro, derrubada pelas forças ucranianas. Bom, após as investidas fracassadas em direção à capital ucraniana, as forças russas concentraram sua atenção em unir o território que controlavam no leste, em torno de Luhansk e Donetsk, com áreas próximas à Crimeia. Em outubro de 2022, o cenário de ocupação daquelas regiões já era bem diferente, graças ao apoio do Ocidente. Cidades como Kharkiv e Kherson, nas respectivas regiões citadas, já estavam voltando ao controle dos ucranianos e, em seus limites, as tropas russas estavam em pleno recuo. Atualizando, em fevereiro de 2023, o controle ucraniano teve ainda um aumento significativo, segundo fontes do governo de Zelensky. Ao leste, os ucranianos avançaram e já retomaram regiões próximas a Bakhmut. E no sudeste, tomaram toda a região de Kherson, incluindo o lado oposto do rio Dnieper. Apesar de os conflitos não apontarem ainda para um final, até o momento ficou claro que o apoio que a Ucrânia recebeu dos países da OTAN foi crucial para manter, até agora, sua hegemonia. O mundo espera que a situação volte a ser controlada e que haja ao menos um armistício, isto é, uma trégua, para que as partes consigam entrar em um possível acordo. Enquanto isso, a Rússia começa a caminhar a passos mais lentos e a mancar, uma vez que, de uma forma ou de outra, ela também é perdedora nesse jogo de guerra que iniciou. Putin jamais esperou uma contraofensiva ucraniana e muito menos apoio do Ocidente, o que ele recebeu como uma traição. Apesar de ele ter dito que a Rússia não pode se desenvolver de forma isolada, que precisa de outros países, algumas de suas declarações soaram mais preocupantes, como a vez em que ele ameaçou dizendo que quem tentar interferir ou criar ameaças para o nosso país e nosso povo
deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará às consequências como nunca antes experimentadas na história. Conforme já citou o presidente americano Joe Biden, essa guerra foi premeditada e poderá trazer uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano. Para Putin, os americanos são os culpados de estender esse conflito e agem como parasitas, interferindo na resolução de outros países. Em guerras, não há vencedores no final. Todos, especialmente os cidadãos, pagam caro, com vidas perdidas, com a morte de seu passado e sua história, com a brusca destruição de seus lares e suas famílias. A Rússia, até o momento, não conquistou seu objetivo. Pelo contrário, somente destruiu os sonhos de milhares de ucranianos e não só isso, comprometeu também a vida dos cidadãos russos, cujo futuro não parece ser dos melhores.